agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que cuida de nós o tempo todo, muitas vezes sem nem o percebermos. Ó Jesus querido, obrigada por podermos estar aqui, por já podermos conhecer a tua doutrina, os teus ensinamentos. Inspira-nos no estudo de hoje, para que possamos levar para a nossa vida, para a nossa jornada evolutiva, buscando cada dia mais o aperfeiçoamento. Fica conosco, Senhor. Obrigada por tudo. Que assim seja. O nosso tema de hoje, Evangelho e Vida. Olha que tema maravilhoso, né? Quem vai trazer para nós vai ser o Antônio Carlos. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Dona Ditinha, que alegria ver a senhora novamente acompanhando nossas reflexões presencialmente. Meu coração se enche de alegria vê-la aqui. Édipo Rei é uma famosa história da dramaturgia grega muito antiga, escrita por Sófocles. Uma história tão impressionante que é estudada até os dias de hoje. Ela narra a trajetória de Édipo. E de uma forma assim, bem resumida, conta-se que Laio era o rei de Tebas, casado com a belíssima esposa Jocasta. Como todo casal, eles nutriam o desejo de ter filhos. Embora tivessem tudo o que uma família pudesse aspirar, mas ainda não tinham filhos. E esse era o desejo deles. Resolveram então consultar o oráculo de Delfos, para que o oráculo pudesse prever a sorte futura do casal. E lá chegando, o oráculo revelou a eles que se eles viessem a ter um filho, esse filho representaria toda a desgraça que cairia sobre a família. E disse mais, que esse filho mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Apesar dessa revelação, um tempo depois eles tiveram um filho. Só que após o nascimento da criança, Laio começou a sentir um certo remorso, um arrependimento. Então ele decidiu abandonar a criança. Foi até um bosque distante, furou seus calcanhares e amarrou a criança numa árvore, para que ali ela morresse por inanição ou por algum animal. Acontece que por ali passavam alguns camponeses, eles viram a criança, tiraram ela dali e levaram para a cidade de Corinto, onde lá entregaram para o rei, explicando como a havia encontrado. E o rei Políbo, o rei de Corinto, resolveu criar a criança e deu o nome nele de Édipo, que significa pés inchados. Ele foi criado e educado com toda a maestria. Quando alcança a vida juvenil, ele vem a saber que não era filho legítimo do rei. E descobre ainda que ele
era natural da cidade de Tebas, mas nenhuma informação mais ele soube. Então ele decide viajar até Tebas para tentar descobrir alguma notícia a mais sobre a sua origem. No caminho que ele fazia, ele cruzou com a carruagem de Laio. E Laio manda que aquele viajante saia do caminho para que ele pudesse passar com a sua carruagem. E por conta desse pedido feito com muita arrogância, eles começam uma discussão, iniciam uma briga, e na briga, Édipo mata o rei Laio, que ele não conhecia. E ele segue viagem em direção a Tebas como se nada tivesse acontecido. Já quase chegando na cidade, ele cruza com a figura da Esfinge. A Esfinge era um monstro mitológico da cultura grega, metade homem, metade mulher. E era um monstro muito temido, porque ela não permitia que nenhum viajante cruzasse o caminho até Tebas. Então ela lançava um enigma. Caso o viajante não decifrasse o enigma, ela o devorava. Decifra-me ou devoro-te, dizia ela a todos que ali tentavam cruzar o caminho. E Édipo, frente a frente com a Esfinge, ela lança o enigma. Decifra-me ou devoro-te. Qual a criatura, dizia a Esfinge. Qual a criatura que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia, 2 pés, e à tarde, 3 pés? Rapidamente, Édipo responde: é o homem. O homem e toda a sua trajetória de vida. Porque de manhã, quando criança, utilizando-se da mão, ele engatinha com os 4 pés. Ao meio-dia, já na fase adulta, ele caminha sobre 2 pés. E à tarde, quando já idoso, utilizando-se de uma bengala, ele caminha com 3 pés. A Esfinge nunca houvera tido o seu enigma decifrado. Ela sai correndo, atira-se num precipício. Édipo segue viagem até Tebas e lá chegando é recebido como herói. Por conta das circunstâncias, já que o rei estava morto, ele acaba casando-se com a rainha, sua mãe Jocasta. Naturalmente, tem filhos. E por conta disso, uma peste cai sobre a cidade, aniquilando toda a população de Tebas, sem piedade. Édipo e Jocasta, ele rei, ela rainha, decide então procurar novamente o oráculo de Delfos para que talvez o oráculo ali pudesse revelar a eles a cura para a doença. E lá chegando, o oráculo revela que a peste caía sobre eles por castigo dos deuses, porque ele, Édipo, havia matado Laio, o seu próprio pai, e casado com Jocasta, a rainha, sua própria mãe. Jocasta suicida-se, Édipo fere os próprios olhos, enceguecendo-se e encaminha-se para o exílio. É um dos dramas e uma das tragédias das mais extraordinárias narrativas. Poderíamos aqui pegar vários pontos para nossas reflexões, mas eu queria chamar a atenção apenas para um personagem dessa história, a figura da Esfinge. Evidentemente que hoje nós sabemos que a Esfinge nunca existiu. Era apenas um monstro mitológico. Mas o simbolismo que ela representa com o seu enigma é muito atual. Decifra-me
ou devoro-te? Porque vamos percebendo que a vida se apresenta para nós, quando eu digo nós, me refiro à humanidade, como um grande enigma. Nós nascemos, crescemos, vamos envelhecendo, sem descobrir o sentido da vida, ou sem decifrar o enigma da vida. Caminhamos de existência em existência, de encarnação em encarnação, preenchendo nossa vida de coisas e vamos sendo devorados pelo materialismo e pelo vazio existencial. Nos acostumamos apenas em existir e não aprendemos a viver, porque é diferente. Segundo o benfeitor Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 104, com o título Existimos, ele vai fazer a seguinte reflexão: que tudo o que sai do hálito criador de Deus existe. Existe a pedra, existe a planta, existe o animal, existe a criatura humana em diversas posições evolutivas. E Emmanuel conclui: viver é muito diferente de existir. E em sentido espiritual, existir é diferente de viver. E diz Emmanuel: a vida é a experiência digna da imortalidade em nós. Poderíamos aqui perguntar: será que já aprendemos a viver como espíritos imortais? No capítulo 10 do Evangelho de João, João narra aquela passagem em que Jesus diz ser ele o bom pastor. Diz Jesus: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das minhas ovelhas. E todos aqueles que por ela entrarem, entrarão e sairão, e encontrarão novas pastagens. Jesus diz por esta e por outras passagens que ele é a porta, que ele é o caminho, para que nós possamos deixar de apenas existir e passarmos a viver. E vida abundante, como ele promete e ele mesmo demonstrou. Mas por que tanto tempo se passou e nós ainda não conseguimos decifrar esse enigma da vida? Quando falamos de evangelho, muitas vezes pensamos em um livro sagrado, em ensinamentos antigos ou em palavras que ouvimos desde a infância. E quando falamos de vida, falamos do nosso dia a dia. Só que ambos não podem ser falados ou vivenciados separadamente. Porque do nosso dia a dia nós falamos da família, da escola, do trabalho, das dificuldades, das alegrias, das escolhas que fazemos. O Evangelho não pode ser visto por nós como um livro de belas palavras ditas por Jesus, ou como um livro de histórias contadas pelos evangelistas. Estamos falando de um caminho de vida, de um roteiro seguro para a vida espiritual do ser humano. E esse tema, o Evangelho e Vida, nos convida a refletir. Como viver o Evangelho na prática da vida diária? Como transformar ensinamentos em atitudes? E vamos percebendo que o Evangelho é para nós um guia de vida. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os imortais respondem a Kardec que Jesus
é para a humanidade o modelo e guia. E Jesus é o Evangelho vivo. Para o Espiritismo, o Evangelho não é apenas um conjunto de textos religiosos, mas um manual de vivência moral, centrado nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus. Jesus não apenas falou de amor, de perdão, de humildade. Ele viveu tudo isso. Por isso o Evangelho é atual, vivo e necessário, porque fala diretamente ao coração humano e em qualquer época. E Jesus, apresentando o Evangelho à humanidade, não fundou um poder político ou uma religião exterior. Ele apresentou um reino moral. Allan Kardec nos lembra que o Espiritismo vem reavivar o Evangelho, explicando seus ensinamentos à luz da razão e da lei de causa e efeito. Porém, viver o Evangelho não significa sermos perfeitos, mas esforçarmos-nos todos os dias para sermos melhores. Assim podemos entender que o objetivo da nossa existência é aproveitarmos esse grande campo de aprendizado, onde cada situação nos convida a viver o Evangelho. Aonde? Num templo religioso? Também. Mas também no lar, no trabalho, no convívio social, nas dificuldades e nas provas. E vamos percebendo que o Evangelho vai se manifestando quando escolhemos o diálogo ao invés da agressividade, quando perdoamos mesmo com dificuldades, quando respeitamos as diferenças, quando praticamos a caridade, não só a material, mas também a moral. Jesus também nos ensinou a cada um segundo suas obras. Ou seja, a vida vai nos oferecendo oportunidades constantes de aprendizado e de crescimento espiritual. Todos nós enfrentamos problemas, dores, perdas, decepções, desafios emocionais e materiais. E o Evangelho nos auxilia a compreender que as provas não são castigos, mas oportunidades de evolução. Que tudo o que nos acontece tem um propósito maior, que talvez naquele momento a gente não compreenda, mas na hora certa vamos compreender. Que a vida continua além da matéria. E quando compreendemos isso, passamos a enfrentar as dificuldades com mais fé, paciência e esperança. Quando Jesus diz lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. À primeira vista, parece contraditório, mas o Espiritismo esclarece que as dores não são punições, que as provas são instrumentos de progresso, e o sofrimento tem uma função educativa. Não por acaso, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, porque ela nos apresenta o Evangelho sobre a ótica espírita, sobre a ótica de uma fé raciocinada e embasada nos 5 pilares fundamentais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade
com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Vejam quanto esses 5 pilares são fundamentais para nós entendermos, compreendermos o Evangelho. Primeiro, a existência de Deus, porque sabemos que, acima de tudo, existe um Criador. A imortalidade da alma. Aprendermos a viver como espíritos imortais, nós vamos entender a lógica do Evangelho em muitas passagens. Crer na reencarnação. Porque a reencarnação, ela é a maior prova da justiça divina. A comunicabilidade com os espíritos. O quanto isso é consolador para quem já perdeu um ente querido, para quem já perdeu os pais que já perderam filhos, sabe o quanto isso dói. Emmanuel chega a dizer que a maior dor que um ser humano pode sentir é a perca de um filho. Mas ele também esclarece que a única maneira de se consolar é a certeza da imortalidade e da reencarnação. E que só vem através da comunicabilidade com os espíritos. O quanto pode ser consolador para os pais receber uma carta psicografada daquele ente querido que já partiu. E a pluralidade dos mundos habitados. E é outro ensino de Jesus. A casa de meu pai há muitas moradas. Porque não podemos imaginar que espíritos superiores vêm conviver conosco no mundo de provas e expiações. Por acréscimo da misericórdia deles, eles até vêm. Mas nós não podemos querer que na nossa condição tão inferior, ao desencarnar, vamos habitar no mesmo local que eles. Por isso, a pluralidade dos mundos habitados. Acredito que todos vocês conhecem o Evangelho, ou pelo menos já leram ou ouviram alguma vez. Mas quem ainda não teve a oportunidade, procure conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, para ver e fazer as suas próprias reflexões das passagens evangélicas sobre a ótica espírita. Aí poderão ver o quanto ela é consoladora. A doutrina espírita apresenta uma interpretação raciocinada, prática do Evangelho do Cristo, demonstrando que as verdades morais são universais e eternas, que elas se aplicam à vida cotidiana, ao comportamento, às escolhas e às relações humanas. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos. À primeira vista, quando a gente lê, parece impossível para seres tão imperfeitos, aí eu falo de mim, alcançar aquela condição. Principalmente nos tópicos, o homem de bem e os bons espíritas. Porque quando vamos lendo esses 2 tópicos e ao mesmo tempo nos autoavaliando, vemos o quanto estamos distante de sermos o homem de bem e o bom espírita. Mas os espíritos colocam esses ensinos como um objetivo a ser alcançado por nós, e não que já devemos ser assim. E nesse mesmo capítulo eles nos dão as instruções de como trabalhar essas questões. E claro, não vai ser em apenas uma existência que vamos alcançar esse objetivo. Por isso, tão importante conhecer os 5 pilares fundamentais da doutrina espírita que já citamos. Há 2000 anos, lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou como trabalhar
como exercitar no dia a dia para alcançar esse objetivo de nos transformarmos em homens de bem e hoje em bons espíritas. Quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Alguém pode perguntar: mas como amar os inimigos? Fazer bem a alguém que nos prejudica e orar por aqueles que nos falam mal? São perguntas até compreensíveis. Mas Jesus não nos deixaria um ensino que não fôssemos capazes de aprender. Então, como resolver esse dilema? Aqui fica uma dica. Comece de trás para frente. Alguém consegue amar seu inimigo? Talvez não. Muito provável que não. Não amamos nem mesmo um amigo se não tiver um interesse envolvido? Alguém consegue fazer o bem para aquele que prejudica? Também ainda é muito difícil na nossa condição. Mas já podemos pelo menos orar por aqueles que falam mal de nós e que nos caluniam. Experimentem fazer uma prece diária para aquela pessoa que fala mal de você. E você perceberá como que você vai se transformar com relação a ela. Até avançar para o próximo passo, que é fazer o bem se ela te faz o mal. Que é outro ensino de Jesus, dar a outra face. Esse exemplo, isso me faz até lembrar um exemplo do Chico, que é muito conhecido, já foi contado aqui várias vezes, mas gosto sempre de lembrar dele. Que o Chico tinha um cachorrinho que ele amava muito e o cachorrinho estava muito doente. E o Chico, quando chegava do trabalho, do seu ofício, cansado, antes de ir para a casa espírita, que o trabalho lá também ia varar à noite, ele tinha que cuidar, tratar, dar remédio ao cãozinho. E uma vizinha, vendo o trabalho do Chico, resolveu ajudar. Olha só que coração bondoso. Matou o cachorro, foi ajudar o Chico, né? O Chico, claro, é um ser humano, estava reencarnado. É evidente que ele ficou magoado. E aquela mágoa foi prejudicando os trabalhos com a espiritualidade. Foi tampando o coração do Chico com uma sombra. Emmanuel precisou auxiliar. Foi até o Chico e disse: Chico, precisamos resolver isso. Essa mágoa está atrapalhando o trabalho. E Chico: mas como, Emmanuel? Ela matou meu cãozinho. Eu estou magoado. Chico: procure saber o que ela mais precisa. Compre e dê de presente a ela. Mas como, Chico? Ela mata meu cãozinho. Você quer que eu ainda dou um presente para ela? A receita não é minha, Chico. É do Cristo. Reclama com ele. O que o Chico fez? Ficou sabendo que ela precisava de uma máquina de costura. Comprou. Deve estar pagando até hoje. E deu a máquina de presente para ela. A gratidão dela foi tamanha. Ela agradeceu tanto o Chico que aquela mágoa foi se diluindo e o Chico pôde retornar aos trabalhos. Vejam como é possível realizar esses ensinos de Jesus, embora seja difícil. Até alcançarmos o nível superior de amar o inimigo, que poderá ser na mesma existência ou não. Isso não é o mais importante, já que somos espíritos imortais. O importante é a prática diária do Evangelho. É esse esforço de sermos melhores. O importante não é que o outro ore por mim, mas que eu ore por ele. Não é o outro fazer o bem para mim, mas que eu faça o bem para ele. Não é o inimigo me amar, mas que eu aprenda a amá-lo. É isso que vai fazer eu me transformar.
O objetivo do Evangelho em nossas vidas é nós nos transformarmos em espíritos melhores. Mas por que nós ainda não refletimos quando surge alguma dificuldade, surge algum problema, quando surge alguma doença? Por que nós primeiros reagimos, e na maioria das vezes negativamente, antes de refletir sobre os ensinos de Jesus para poder tomarmos atitudes mais corretas? Porque ainda não estamos acostumados a andar com Jesus. Conta-se que o burrinho, ao retornar para sua casa, foi até sua mãe e disse: mamãe, mas hoje eu estou tão feliz, mamãe. Hoje é o dia mais alegre da minha vida. Quando eu entrei na cidade, mamãe, as pessoas me aplaudiram. As pessoas jogavam flores para mim. As pessoas, mamãe, elas estenderam um tapete para que eu pisasse, mamãe. Elas me ovacionavam, mamãe. E eu estou tão feliz, mamãe. A mãe, como todas as mães, tem algo estranho aí. Perguntou para ele: mas, meu filho, você entrou na cidade sozinho? Não, mamãe, não. Eu estava carregando um homem, um certo nazareno. Jesus de Nazaré, mamãe, é. Eu estava carregando Jesus de Nazaré. Então a mãe disse: meu filho, faça o seguinte, amanhã você volta pelo mesmo caminho, mas dessa vez sem levar ninguém. O burrinho fez o mesmo caminho, voltou até a mãe. Ah, mamãe, hoje eu estou tão triste, mamãe. Eu não sei o que aconteceu, porque ontem as pessoas me aplaudiram, mas hoje elas me chutaram, mamãe. Elas me agrediram. Elas me xingaram, mamãe. Hoje eu estou tão triste, mamãe. Não sei o que aconteceu. E a mãe então disse: o que aconteceu, meu filho, é porque sem Jesus você não passa de um burrinho. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu tentei tomar alguma decisão sem Jesus, fiquei me sentindo pior que esse burrinho, sem querer ofender o pobre animal. Nós precisamos aprender a andar com Jesus. Mas não é andar com Jesus carregando uma foto, um crucifixo, um amuleto. Nada contra, a doutrina espírita não proíbe isso. Mas andar com Jesus é andar com suas atitudes, com os seus ensinos. Se nós refletirmos diariamente nos seus ensinos, toda vez que surgir uma dificuldade, nós vamos aprender a agir diferente. Nós vamos nos perguntar como Jesus faria nessa situação. Aí estaremos andando com Jesus. Nas dificuldades e nas dores, lembrar que o Evangelho é fonte de consolo e de esperança. Que o Evangelho vivido gera paz interior, tranquilidade, consciência tranquila, relações mais saudáveis. Viver o Evangelho é iluminar a própria vida e a vida do próximo. O Evangelho, há 2000 anos, foi anunciado por Cristo. É a boa nova que Ele veio nos trazer. É o Evangelho que nos auxilia a desvendar o enigma da vida, para que possamos sair desse círculo vicioso onde estamos apenas existindo e buscar a verdadeira vida pela porta que Ele mesmo veio anunciar, sendo Ele a porta das suas ovelhas. Que todos nós saibamos reconhecer a nossa pequenez diante do Evangelho e sabermos buscar os ensinos de Jesus, porque Ele nos aguarda. Que Ele nos abençoe. Fica para nós a reflexão dessa noite. Vamos ao passe.
Nesse instante, Senhor, em que Tu nos oferece a oportunidade dessas reflexões, que elas possam ressoar em nós e fazer a luz interior que habita em cada um brilhar, ainda mais nesses dias de escuridão em que o planeta atravessa, em que Teu Evangelho se faz tão necessário, Senhor, para que muitas almas sofridas, iludidas pelo materialismo, saibam onde Te buscar, não só nos templos religiosos, mas também nos exemplos dos Teus trabalhadores, que cada um saiba, apesar das dificuldades, se esforçar cada vez mais para que o Teu Evangelho cresça, Senhor, e ilumine todo o planeta. Que nesses instantes, onde receberemos o passe, que as energias salutares dos benfeitores amigos que aqui nos acolhem possam alcançar a cada um de nós, onde mais necessitamos. Que o Teu infinito amor nos envolva e que Tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja.